Mas por falar em melhor acontecer, quando a gente fala de Romaria do Divino Pai Eterno, a gente também pensa é o melhor que está acontecendo, né? É o ano, é o ápice do nosso ano. E aí, pensando em Romaria, a gente fala, mas como que os missionários redentoristas começaram todo esse trabalho, essa missão tão bonita? Então, agora eu te convido a conhecer como foi a chegada dos missionários redentoristas em Goiás e todo o trabalho desenvolvido pela congregação no estado. Vamos conferir juntos. Quando falamos da participação da igreja na devoção, devemos lembrar que, no início, essa devoção nasce do meio do povo. Ela não é uma devoção dada do ponto de vista eclesial ou eclesiástico por um bispo ou por um padre, mas ela nasce do seio de uma família. E, a partir desta realidade, nós olhamos para o esforço da igreja em responder a esse desafio. A história de dedicação e trabalho dos missionários redentoristas em Goiás começou em 12 de dezembro de 1894, quando fixaram residência em Campininha das Flores, hoje Campinas, bairro de Goiânia, em Goiás. Tudo aconteceu após o bispo de Goiás, Dom Eduardo Duarte da Silva, viajar até a Alemanha por volta de 1891 para solicitar auxílio aos membros da Congregação do Santíssimo Redentor. Depois de observado esse esforço e não tendo logrado sucesso com a participação de padres somente no período da festa, era preciso que tivéssemos uma congregação ali, onde participasse da vida do povo, observasse tudo o que estava sendo feito em Trindade. Então é feito um convite por parte de um bispo, na época Dom Eduardo Duarte Silva, que vai a Roma, numa visita ad limina, que é a visita que os bispos fazem ao túmulo dos apóstolos, ao Santo Padre e o Papa, e ele aproveita o intervalo dessa visita para procurar, de casa em casa, de congregação em congregação, alguém que se disponibilizasse a abraçar o desafio de acompanhar a Romaria do Divino Padre Eterno no coração do Brasil, ainda na vila de Barro Preto da Santíssima Trindade. E aí ele encontra a Casa dos Redentoristas, na Via Merulana, número 31, e faz um pedido ao padre Matias Haus para que ele dispusesse missionários para que, aceitando o desafio, assumissem a direção desse santuário. Então, o padre Matias diz que ali ele não tinha padres, ele procura então os sacerdotes que vêm da Baviera, da Alemanha, onde acontecia um movimento político que era o Kulturkampf. Na época, a Alemanha era governada por Otto von Bismarck e estava havendo uma revolução cultural com a expulsão das ordens religiosas. Então, os redentoristas, saídos da Baviera, então se dispõem, num grupo de 12, a virem para o Brasil. Em 29 de maio de 1895, aconteceu a entrada oficial dos missionários redentoristas em Barro Preto. Mas só no ano de 1923 é que os religiosos se mudaram para a cidade, que nessa época já era conhecida como Trindade. Daquele momento em diante, começa então essa história entre redentoristas e a devoção ao Pai Eterno. E nós somos chamados para cristianizar a Romaria do Divino Pai Eterno. Naquele momento, muitas irmandades aqui, uma delas coordenada pelo Coronel Anacleto, um homem muito forte, muito temido aqui na cidade, e ele coordenava, ele tinha as ações que aquelas irmandades realizavam de fé e administravam aqui a Romaria, todo o movimento de devoção ao Pai Eterno, de fé no Pai Eterno. Então os redentoristas chegaram nesse contexto, naquele momento, quando chegaram em Trindade, entenderam que havia uma outra Romaria também tão importante, que era a Romaria de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo. Então os alemães que vieram para cá da Baviera, eles se dividiram e ficaram 3 aqui, ficaram aqui em Trindade, os outros seguiram para São Paulo e começaram esse movimento. Muitos missionários redentoristas se destacaram aqui, com a entrega e amor ao Pai Eterno.
a começar por quem pensou na Igreja Matriz. Apesar da sua estrutura toda ter sido composta pelo padre Miguel Sileber, o grande construtor da Igreja Matriz foi o padre Antão Jorge. E como não lembrar de padre Pelágio Salter, o venerável tão amado pelos devotos do Pai Eterno? Quando a gente fala de padres que marcam a Romaria, hoje nós temos consagrado isso de forma já inequívoca, a presença do padre Pelágio. Ele foi o missionário por excelência do Divino Pai Eterno, né? O apóstolo de Goiás. O homem que se dispôs a morar em Trindade, uma cidade que ainda não existia do ponto de vista da emancipação e do desenvolvimento, mas vencendo todos esses desafios, ele se colocou ao lado dos mais pobres e com a sua criatividade ele acompanhou os romeiros, dos mais simples aos mais eruditos, acolhendo a todos no antigo santuário do Divino Pai Eterno. E os missionários redentoristas pensaram sempre no conforto dos romeiros e trindadenses e trabalharam para melhor acolher cada um. Por isso, eles também foram responsáveis pelo desenvolvimento da cidade. Alexandre Miné, ele leva o nome, às vezes, do construtor do novo santuário, porque a ele é incumbido na década de 50 a construção de um novo santuário no Morro da Cruz das Almas, onde hoje está o Santuário Basílica. E o padre Alexandre Miné, então, ele começa a movimentação ali em cima do morro, que na época já foi algo excepcional. Aonde hoje está o Santuário Basílico, para a gente ter uma ideia, era fora da cidade. A cidade terminava aonde hoje está a Praça do Santuário Antigo. Dali para trás era a cidade de Trindade e do Santuário Antigo do Divino Pai Eterno para frente já era somente uma grande realidade rural, uma grande fazenda. Só depois é que vem o zoneamento urbano, com a expansão, com a construção da Avenida Doutor Irani Ferreira e a consolidação de uma construção do santuário. Depois disso, podemos lembrar o padre Vicente André, que foi quem terminou essa obra, quem embelezou o santuário. E tantos outros já conhecidos por romeiros de nossa geração. Precisamos lembrar também de outros sacerdotes que atuaram na Igreja Matriz, como o padre Ângelo Licati, que ficou caracterizado desde o momento da alvorada às pregações das novenas, né? Então ele acordava bem cedo, ia lá para o megafone, ligava todo aquele equipamento, dava o bom dia aos romeiros, já subia para o santuário, recebia a procissão, celebrava a missa da manhã, fazia uma bonita pregação, já era um homem bem experimentado. Tivemos a presença do padre, na época, vinham padres de São Paulo para atuar, então o padre Hélio de Pessato Libardi, o padre Figueiredo, que dava os vivas do final da festa de Trindade e cantava com os romeiros a música do Chico Mineiro. Podemos lembrar ainda, dentre esses missionários, tantos outros como o padre Sérgio Furlan, o padre Geraldo Teixeira, o padre Mário Rodrigues Paim. Padre Tito, Padre Gabriel Vilela, que teve uma presença significativa em Trindade, Padre Pelágio, né, que é esse grande homem de Deus, esse missionário que teve uma ação tão importante em Campinas, depois em Trindade, né, ele coletivamente ele teve uma ação muito forte em ambos lugares. Os mais novos, o Padre Ângelo Licati, uma presença forte, uma palavra veemente, Padre Paim. O Padre Paim teve uma história linda com Trindade. Foi desse movimento de modernização da Romaria, temos o padre Robson de Oliveira, o padre Fábio Bento da Costa, o padre Marco Aurélio, atual reitor, né, o padre João Bosco de Deus. Então são missionários de ontem e de hoje que marcam essa história. Então assim, os redentoristas eles se destacaram ao longo desse tempo pela acolhida, se destacaram pela palavra, destacaram pela misericórdia. Então são três realidades que eu acho que precisam estar ligadas. A palavra, o anúncio, a acolhida. Então, de forma concreta, nós trazemos essa palavra para que as pessoas possam entendê-la de modo concreto. E a misericórdia, que é o que nós oferecemos, misericórdia.